Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que bom nós estarmos aqui para meditar na palavra do Senhor. Abra a tua Bíblia, Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 e o versículo 20. Enquanto os irmãos procuram, quero agradecer a Deus pela oportunidade também, a oração e o carinho da igreja, dos irmãos conosco nesses últimos dias. E não foram dias muito fáceis, mas a Bíblia diz que o Senhor fez todos os dias e que não é sábio nós questionarmos a Deus o dia de amanhã. E aí traz uma recomendação para nós, diz assim: esse é o dia que o Senhor fez, te regozija, te alegra nele, é esse, é hoje, amanhã está nas mãos de Deus. Então que Deus abençoe a todos os irmãos, grato pelo carinho, pelas orações, também àqueles que nos assistem nas redes sociais, nos canais de mídia da igreja, minha família, minha mãe, minha sogra, meus familiares em Curitiba, a todos os irmãos, irmão Hernani, irmã Terezinha. Eu vou lembrando dos nomes que vão falando, e eu quero dizer para você que está nos assistindo agora, você que porventura está na tua casa, eu não sei qual lugar, mas que precisa de uma bênção para a tua vida. Aproveite este meio que o Senhor está proporcionando. Deixe o teu recado, peça a tua oração e venha nos visitar, que aqui a palavra é pregada, o Senhor é adorado e nós somos abençoados. Amém? Apocalipse capítulo 13, então, e o versículo 20 diz assim: eis que estou à porta, ou na porta, ou à frente da porta, e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Mais uma vez. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Amém? Glórias a Deus. A igreja pode assentar-se. Eu sempre penso muito, irmãos, nos momentos, nas oportunidades que nós temos, nos cultos que nós temos. Hoje nós estamos já quase que encerrando o nosso ano, né? Nós estamos partindo para os últimos dias do ano de 2025. E eu creio que, independente de qualquer situação que nós já tenhamos passado por esse ano, nós precisamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui hoje. Nós precisamos agradecer a Deus por tudo que Ele já tem feito na nossa vida. E esse versículo que nós lemos aqui, ele fala, e eu quero meditar muito com o foco nessa noite no cuidado de Deus com as nossas vidas. Nesse versículo, esse texto, essa carta que o apóstolo João ele escreve para uma das igrejas da Ásia, são 7 cartas, 7 igrejas, e ele escreve para a igreja de Laodiceia. E ele, nesse versículo, nessa parte da carta, ele começa chamando a atenção, ele diz: olha, eis, eu estou à porta, eu estou batendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Então, quer dizer, Jesus está destacando, ele está lembrando, ele está dizendo: olha, eu estou à porta. Se alguém abrir, eu vou entrar, eu vou fazer morada, eu vou fazer aquilo, eu vou trazer aquilo que você precisa. Então um primeiro momento que nós estamos nessa noite e entendemos que se nós abrirmos o nosso coração, se não tivermos nenhuma restrição, nenhuma resistência, o Senhor entra, Ele faz morada, Ele faz a diferença, Ele muda a nossa história, Ele muda a nossa vida, Ele faz algo novo na nossa vida. Amém? Então ele está dizendo: eis que estou à porta. E aqui o apóstolo João ele escreve então nessa carta, porque a igreja, se nós formos olhar e estudar até o que a Bíblia diz sobre a igreja de Laodiceia, era uma igreja que naquela época, naquele momento da história, era uma igreja considerada uma igreja amável, uma igreja tolerante, uma igreja gentil e uma igreja muito rica também. E isso fez com que a igreja, naquela época, os irmãos, nossos irmãos da igreja daquela época, aproximadamente aí 90, 100 anos depois de Cristo, eles deixassem
a presença de Jesus de lado, eles deixassem de lado aquilo que era importante para a igreja, como filhos de Deus, como corpo de Cristo, e passassem a se deleitar apenas nos prazeres deste mundo. Eles estavam numa igreja em um momento confortável, um momento que aqui diz a palavra, que era uma igreja que era gentil, ela era uma igreja complacente, quer dizer, era uma igreja amigável, amorosa, e tinha dinheiro, financeiramente falando, uma igreja rica. E isso fez com que, meus queridos, aquela igreja ela fosse se afastando daquilo que era importante, daquilo que era necessário. Eu quero dizer para você, não, queridos, que o dinheiro ele seja algo ruim. Nós vamos ter isso muito claro. A Bíblia diz, isso é sempre falado na igreja, isso é sempre ensinado à igreja. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Não está dizendo, o dinheiro é amaldiçoado, o dinheiro não presta, o dinheiro não. Diz que o amor ao dinheiro, quer dizer, você colocar o dinheiro acima daquilo que Deus pode fazer na tua vida, você colocar o dinheiro acima daquilo que Deus tem poder, queridos. Não há nada, não há como, meus queridos, nós pagarmos, nós calcular, não tem forma de nós calcularmos o valor de uma alma. Então eu quero dizer para você que não existe dinheiro nesse mundo que possa pagar o valor de você estar aqui nesta noite. Quando Jesus Cristo, ele morre na cruz do Calvário, ele é pregado, ele é açoitado, ele é judiado, ele é maltratado. Naquele momento, aquele sangue que começa a verter lá na cruz do Calvário, ele está pagando um preço, algo que para mim e para você é impagável, algo que para mim e para você não tem valor. O sangue de Jesus Cristo, ele nos redimiu naquele momento. O sangue de Jesus Cristo tirou, ele pagou a cédula que havia contra nós. O sangue de Jesus Cristo, ele nos purificou. Eu quero dizer para você, irmão, o dinheiro é muito bom, é uma bênção. Eu não estou falando, não vou pregar sobre dinheiro nesta noite. Eu estou dizendo que a igreja de Laodiceia, pelo seu conforto que estava, acaba deixando de lado esse momento que eu e você temos nesta noite, que ele é precioso diante de Deus. Este momento que nós tiramos hoje, que nós saímos da nossa casa, deixamos o conforto na nossa casa, viemos para esta igreja, aqui estamos abençoados, aqui podemos dizer que temos conforto, temos tudo, mas o principal, o primordial é adorar Ele, é exaltar Ele, é glorificar Ele. Irmão, isso que você sente quando você está na presença do Senhor é algo do céu, é glorioso, é a misericórdia de Deus te alcançando, é o amor de Deus que chegou na tua vida. Aleluia! E a igreja de Laodiceia, ela estava deixando de lado, ela estava confortável, tinha recurso, só que tinha um detalhe, eles estavam deixando a satisfação temporária, escute isso, substituir, ou estavam trocando a satisfação temporária pela satisfação eterna. Eles estavam trocando aquilo que é especial, aquilo que só Deus pode fazer por mim e por você, por algo que era momentâneo, que era passageiro. Eles estavam trocando pela condição e esquecendo das necessidades que tinham, assim como eu e você temos muitas necessidades. E se nós formos analisar, nós olhamos para o mundo de hoje e a gente observa, isso é comum a todos. Todos nós buscamos, irmãos, suprir as nossas necessidades. Todos nós buscamos ser felizes, todos nós buscamos ter o nosso conforto, ter o nosso lar, a nossa família, o nosso trabalho. Nós buscamos uma estabilidade, nós buscamos isso naturalmente, não é errado. Eu sempre falo de irmãos, você tem que trabalhar hoje, você precisa estudar hoje, você precisa se preparar, você precisa lutar pelo teu futuro, como se Cristo viesse, retornasse, buscasse, arrebatasse a igreja daqui a 1000, 2000 anos, mas nós precisamos viver a nossa condição de filhos de Deus, de adoradores, de cristãos, como se Cristo voltasse hoje, como se hoje a igreja fosse arrebatada. Nós precisamos ter isso vivo no nosso coração, entender, meus queridos, que a qualquer momento o Senhor pode levar a sua igreja, e nós precisamos estar preparados. As coisas desta terra não podem tomar o lugar daquilo que é santo, daquilo que é sagrado, daquilo que pode te levar para o céu. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. É natural nós buscarmos, nós precisamos
buscar algo que preencha a nossa vida. Por isso que nesse versículo o Senhor Jesus, ele diz: se alguém abrir a porta, eu vou entrar na sua casa, eu vou cear com ele. Ele como, o que é isso, irmão? O que é você cear com o Senhor, ele contigo? Irmão, é você abrir o teu coração e dizer para ele: Senhor, eu estou aqui, hoje a porta está aberta, eu preciso isso, eu preciso aquilo, a minha condição é essa, a minha situação é essa, por quê? E o Senhor ouvir a tua oração e responder e atender naquilo que você precisa. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz: ele vai cear contigo e você com ele. Você vai abrir o teu coração para ele, ele vai te encher, ele vai te abençoar, ele vai te guardar. Isso é o Deus que nós diz, irmão. Eu estou falando nesta noite com convicção daquilo que Deus pode fazer. Nós estamos encerrando este ano. Deus fez muitas coisas e Ele ainda fará, mas o nosso coração precisa estar aberto. Nós precisamos confiar nele, irmão. Chega de nós contarmos historinha dizendo que talvez Deus possa fazer isso, possa fazer. O nosso Deus faz, o nosso Deus Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis, Ele é médico por excelência. Irmão, não tenha medo nesta noite, aleluia. Não fique apreensivo com aquilo que Deus pode fazer. Irmão, mas a minha situação é essa, o que eu preciso é sobrenatural. O nosso Deus é sobrenatural. Aquilo que Ele faz, irmão, você acha, eu já disse isso pregando em outra ocasião aqui, ou você acha, irmão, que tudo isso que você sente aqui, quando você ergue as tuas mãos e adora Ele, essa presença, você acha que é emoção? Não, isso é algo do céu descendo para encher a tua vida, para você saber aquilo que você vai desfrutar lá um dia. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. É Ele o Deus que supre as nossas necessidades. A gente olha para o mundo hoje, tem carência de tudo. O ser humano tem uma carência tremenda. Você olha para o mundo, nada mais satisfaz o ser humano. Vive uma coisa um dia, naquele dia, no dia seguinte, aquilo já não satisfaz mais, precisa algo maior. Só Jesus pode preencher de uma forma plena e completa. Só Jesus pode. Essa carência que nós temos como seres humanos, só Jesus pode suprir. Ele é soberano, Ele tem poder. E eu não quero falar nessa noite, irmãos. Isso falou forte no meu coração hoje à tarde, quando eu estava orando, falava no meu coração. Mas a gente está acostumado a ouvir, irmão. Nós estamos acostumados a ouvir. Foi falado muito hoje durante o culto, desde a abertura do culto, daquilo que Jesus pode fazer. Mas Ele faz, Ele é real. Ele é verdadeiro, irmãos. Há poucos dias nós vimos 50 novos irmãos baixar as águas do batismo. Você acha, meu querido, que com toda a estratégia satânica que tem lutando contra o ser humano, a igreja apresentar diante do Senhor 50 almas que entenderam o plano de salvação? Você acha que é brincadeira, irmão? É o plano de Deus acontecendo na face da terra, é o propósito de Deus acontecendo na tua vida, é Deus usando você para evangelizar, é Deus usando você para adorar Ele, é Deus usando você para que o ID de Jesus se cumpra nessa terra. A obra do Senhor, ela continua, ela vai avante, a igreja vai seguir triunfante até a volta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Querido, eu tenho uma palavra para dizer para você nessa noite, escute isso. Jesus se interessa por você. Jesus escolheu você. Irmão, a gente sempre ouve isso. Eu vou provar para você, com a ajuda nosso apóstolo João, uma passagem muito conhecida, para provar para você, irmão, que não importa o que dizem, não importa o que Satanás fala, o que Satanás rotula, o que ele planeja contra você. Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Jesus se interessa por você. Sabe por quê, querido? Olha o que o apóstolo João diz para mim e para você. Olha como ele prova. Ele diz assim: por quê? Como que nós vamos provar? Porque Deus amou este mundo. Deus amou o mundo que não, essa estrutura não, a existência humana, eu e você. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está entendendo, irmão?
Você está entendendo o interesse que Jesus tem pela tua vida? O interesse que Deus tem por você? Ele entregou aquilo que Ele tinha de mais precioso. Ele entregou o seu único filho, irmão. E não foi algo simples, foi algo tremendo. Você imagina Jesus deixando o céu, deixando lá o seu lugar de glória, de adoração entre os anjos. Ele desce neste lugar imundo de pecado. Ele morre por mim e por você. É o interesse que Deus tem pela tua alma. Você tem um grande valor. Você precisa entender isso, tem que estar vivo no teu coração. Essa é a mensagem, irmão. Eu falo da mensagem universal. Qual é a mensagem universal que todo crente pode falar? Existem palavras que são universais. Hoje, se você falar a palavra aleluia em qualquer idioma da face da terra, vão entender o que você está dizendo. Se você falar Coca-Cola também, qualquer lugar do mundo que você falar, é uma palavra universal. Todo mundo sabe o que é, mas tem uma palavra, tem algo que está sobre isso, tem algo que está acima disso, que diz assim, meus queridos, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza com o Espírito Santo, e breve virá buscar a sua igreja. Esta é a palavra que você pode falar dia após dia, para quem você tiver vontade de falar, porque ela é fiel e verdadeira. Aleluia, Ele salva, a prova é nós que estamos aqui, Ele cura, nós estamos aqui, Ele batiza no Espírito Santo. Então nessa noite eu quero dizer para você, que é batizado com o Espírito Santo, irmão, aproveita este momento que o Senhor te deu, te renova na presença dEle. Ele salva, Ele cura, Ele batiza com o Espírito Santo, e Ele está à porta batendo. A palavra diz, eis que estou à porta e bato. Abra o teu coração nesta noite. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Ele se interessa por você. Nós temos que nos preocupar, queridos. Nós temos que nos preocupar com a nossa caminhada de fé. Aleluia. Jesus se preocupou com você. Deus se preocupa contigo. A palavra diz, se ouvir a minha voz. Muitos ouvem a voz de Deus, e gratos somos por isso. Só que é interessante você prestar atenção no que o versículo diz assim, eis que estou à porta e bato. E aí ele continua dizendo assim, se alguém ouvir a minha voz. Só um pouquinho, mas daí ele bate e fala em ouvir a voz. Então quer dizer que ele fala também. A Bíblia diz, eu gosto muito desse detalhe desse versículo. Eis que estou à porta e bato. E aí ele continua dizendo, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Sabe por quê, querido? Esse detalhe é muito importante para mim e para você. Eu observo isso na minha casa. Quando vem alguém na minha casa e bate na porta, eu fico esperando. Não sei quem é. Bateu lá. Agora aconteceu ontem. Irmã Daia. Agora eu sei quem é. Você entendeu por que Jesus está à porta e bate? E daí depois ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz. Ele está dizendo assim para mim e para você, sou eu, Jesus, que te chamo. Sou eu, Jesus, que estou à porta. E nós reconhecemos quando é Jesus? Nós entendemos quando é Jesus que está à porta? Sabe por que ele faz isso, querido? Para nós não termos dúvida. Porque enquanto alguém estiver batendo a nossa porta, nós não sabemos quem é. A não ser que a gente tenha uma identificação. Né, filha? A Emily chega e bate na porta. Essa noite aconteceu isso. Quando ela bate, eu sei que é ela, porque a gente tem combinado. Nem me lembro como é que é. Eu sei que quando ela bate, eu sei que é ela. Ela bate e faz quase que toca um negócio lá. Aí eu sei que é ela. Mas Jesus, irmãos, Ele não quer deixar dúvida para mim e para você. Ele não quer que nós estejamos pensativos. Será que é Jesus? Será que não é? Ele bate, daí ele diz assim, se alguém ouvir a minha voz. Então quer dizer que Ele bateu e Ele chamou também. Ele não só bateu. E aí quando Ele chama, nós identificamos, é Jesus. Aleluia, é Jesus, irmãos. Jesus está aqui nessa noite
para atender o nosso coração. E quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós ouvimos a voz, eu sempre falo isso, mas quando eu ministro, tem que ter atitude nossa, irmãos. Jesus sempre faz, sempre fez e sempre fará a obra dele, a parte dele, mas nós precisamos ter atitude. E quando nós reagimos, irmãos, a resultados, a consequências, quando nós ouvimos a voz do Senhor, Mateus 11:28 diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, ele está dizendo: venham, se aproxeguem comigo, que eu vou aliviar a carga de vocês, eu vou tirar o jugo. O peso que há sobre você, querido irmão, você não precisa me dizer, você não precisa me falar, porque a palavra dele diz que antes que você, eu já falei isso aqui, antes que você esboçasse alguma palavra, o Senhor já sabe o que você está pensando, Ele sabe o que você precisa nesta noite. Então, meu querido, a palavra diz: vinde a mim. Eu não estou falando só para aqueles que não entenderam ainda o plano de salvação, que não aceitaram, eu estou falando para mim e para você, que estamos 5 anos na caminhada de fé, 1 ano, meio ano, 10 anos, 20 anos, vinde a mim todos que estão, irmão, a tua carga será tirada por causa da unção do céu. Aleluia. Eu estava lendo sobre o jugo, talvez, eu não sei se todos os irmãos conhecem aqui o que é o jugo, eu acredito que alguma parte sim. Talvez aqueles que, quando eu era criança, tive um pouco da minha infância no interior, alguns tios que tinham criação de gado lá, e o jugo é aquela forquilha invertida, né? O pessoal vai lá no mato, acha uma forquilha numa árvore lá e corta ela, e bota ela invertida em cima do pescoço do boi. Alguém já viu isso, irmãos? Já viram? O jugo, né, irmão? Esse é o jugo que vai em cima do pescoço do boi, para quê? Para que quando ele esteja num cercado, ele não consiga sair daquele cercado, que tem uns boi às vezes que são meio chucro, gostam de fugir. Aí quando ele vai passar na cerca, aquela galhada, aquele jugo que está sobre ele, tranca e não deixa ele sair. Por isso que aqui diz assim, ó, que o jugo será tirado. Você vai entender. Isso é uma estratégia, querido, que Satanás tem. E muitos de nós, talvez durante a nossa caminhada de fé, talvez antes de nós aceitarmos a Jesus como Salvador, Satanás havia colocado um jugo sobre o nosso pescoço. Para quê? Para que nós não saíssemos daquela prisão. Talvez era uma prisão emocional, uma prisão de saúde física, de tantas coisas, que Satanás muitas vezes nos oprime, colocando um jugo sobre nós. E esse jugo, meus queridos, nos oprimindo de maneira que nós viemos muitas vezes até nos afastar do Senhor Jesus. Muitas vezes nós perdemos a vontade de orar, a vontade de jejuar, a vontade de nos consagrar. Irmãos, é por causa da opressão maligna, muitas vezes, que nos cerca. Meus queridos, eu sei, não é fácil, eu tenho essa necessidade, eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu entendo essa necessidade, meu querido, mas muitas vezes Satanás está nos oprimindo, é dia após dia, levantando luta, levantando batalha. Mas eu quero dizer para você que hoje ainda nós temos diante de Deus um advogado que intercede por nosso amado Jesus Cristo. Ele está considerando, levando em conta, anotando todas as tuas causas. Hoje Ele é o nosso advogado, mas eu glorifico a meu Deus, porque um dia Ele também será o juiz. Prepara a tua vida aqui nesta terra. Aqui nós decidimos a nossa eternidade. Aqui nós decidimos tudo que nós vamos viver na eternidade, meus queridos. Nós não podemos deixar as afrontas deste mundo nos afastar, tirar do nosso coração o desejo de buscar Ele, o desejo de estar na presença dEle. Por isso que eu estou falando nesta noite aqui para você, estou falando para mim. Se nós ouvirmos a voz do Senhor, se nós guardarmos a sua palavra, Ele vai nos alcançar com amor, Ele vai nos alcançar com graça, Ele nos alcança com perdão, com misericórdia, Ele nos alcança com saúde, com paz, com amor, com a unção que desce do céu. Aleluia! E é essa unção que muda a nossa condição, irmãos. Por isso que Ele diz: eu estou à porta. Irmão, hoje Jesus está na porta do teu coração.
Eu não estou falando da casa, do endereço, do lugar que você mora. Eu estou falando aqui no coração, que é o teu intelecto, as tuas decisões, as tuas emoções. A Bíblia diz que é do coração que procedem as saídas da vida. É ali que Jesus está esperando que você abra sem resistência nenhuma. Aleluia, para que Ele possa fazer morada. Eu gosto muito desse versículo, Isaías 10, 27. E acontecerá naquele dia que sua carga será tirada do teu ombro e o jugo do teu pescoço. E o jugo, escute bem isso, e o jugo será despedaçado. Por causa de quê, irmãos? Da unção. Você entendeu a necessidade de hoje nós abrirmos o coração e dizer: Senhor, toma conta da minha vida. Toma conta de mim sem reserva nenhuma, sem impedimento nenhum. Senhor, faz morada na minha vida. Eu entrego tudo a Ti. Tudo está nas Tuas mãos, o jugo hoje. Irmão, se há algo na tua vida, eu não estou aqui para te julgar. Se há algo na minha vida, hoje a unção de Deus está aqui para tirar, para fazer de você, meu querido, uma nova criatura, trazer para você hoje uma nova experiência com Deus. Irmão, mas eu já vivi muito, eu já tenho muitas experiências, eu sou crente há 20 anos, 10 anos, 30 anos, irmão. Hoje Deus tem algo especial para você. Hoje Deus quer trazer algo do céu para a tua vida. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O nosso relacionamento com Deus vai mudar, querido. O nosso cansaço vai terminar, vai tirar o nosso cansaço e vai transformar ele nesta noite. Escute isso, você que está aqui nesta noite. O teu cansaço, o teu desânimo hoje vai ser transformado em regozijo espiritual diante de Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Como é bom nós sentirmos a presença dEle. Como é bom nós servirmos um Deus que é vivo, um Deus que ouve a oração, que responde a oração, um Deus que se preocupa conosco. Irmãos, nós precisamos estar prontos para ouvir. Irmão, mas às vezes a gente não ouve, irmão. Mais uma vez, a nossa atitude, nós precisamos estar preparados para ouvir as vozes do Senhor, purificados na presença dEle. Nós precisamos esvaziar a nossa vida de tudo aquilo que nos atrapalha. O Senhor é misericordioso em perdoar. Olha só, irmãos, eu vou ler para você Atos capítulo 3 e o verso 19, escute isso. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham, olha só o que Deus tem para mim e para você, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Aleluia, e venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. É Ele, irmão, que nos ajuda, é Ele que te guarda. Irmão, eu sei, eu fico imaginando, irmão, porque eu muitas vezes eu tenho essa reação quando eu estou ouvindo o pastor aqui pregar. Eu estou às vezes sentado pensando: Senhor, mas olha para mim, olha a minha condição, olha a minha situação. Eu não vejo saída, eu não vejo esperança, eu não sei, eu não entendo, eu não conheço. E aí o Senhor olha para mim e diz assim: eu sou tudo que você precisa. Sabe por quê, meu filho? Porque a minha graça te basta, a minha graça é o suficiente, a minha graça te alcançou, a minha graça te salvou, a minha graça te deu esperança, a minha graça te basta. É o que o Senhor diz para você nessa noite: a graça dele te basta, a graça dele te alcançou, a graça dele vai te alegrar, a graça dele vai trazer para o teu lar aquilo que você nunca imaginou viver. Louvado é o nome do Senhor. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesta noite, invadindo os nossos corações. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. São os nossos pecados, as nossas iniquidades. A Bíblia diz, Isaías, que fazem divisão entre nós e nosso Deus. Mas hoje Ele está aqui, irmão, posso garantir para você, Ele está aqui, está assim, ó.
Eis que estou à porta. Mas Ele também está dizendo, se ouvir a minha voz, quer dizer, Ele está chamando por você, Ele está chamando por mim, Ele está dizendo, vinde, 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 adore o Senhor, é o tempo, a hora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, em espírito, em verdade. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Deus Todo-Poderoso. Abrir a porta. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Jesus é a porta. Ele se coloca em uma das analogias, das tipologias, em que Jesus se apresenta na Bíblia. Ele se apresenta como porta. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. No curral, no redil, no aprisco, existiam os pastores que cuidavam do rebanho, colocavam as ovelhas à noite para dentro do aprisco, dentro do curral, dentro do redil, e um pastor ficava na porta, todas as ovelhas ali dentro, e o pastor na porta. Em alguns casos, quando o aprisco era menor, a porta pequena, talvez semelhante àquela ali, o pastor ele ficava na porta e o próprio corpo dele era a porta, se tornava numa porta física, humana. Para quê? Para impedir que ladrões entrassem, impedir que feras entrassem e devorassem as ovelhas. E ali dentro elas tinham tudo que elas precisavam, alimento, água. Por isso que Jesus diz, eu sou, e aquele pastor que ficava na porta, ele era chamado de porta. E por isso que Jesus faz essa analogia, essa tipologia. Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Sabe por quê, querido? Porque quando Ele está na porta, Ele cuida de você. Quando Ele está na porta, Ele te dá suprimento, Ele te alimenta, Ele te sustenta, Ele te guarda, Ele te protege. Ele é a porta das ovelhas. Por isso que Ele diz, eu sou a porta das ovelhas. Aleluia. Por isso que nós precisamos entender, meus queridos, que quando Jesus abre a porta, quando Ele entra, Ele vem com decisão, Ele vem com mudança, Ele vem com algo novo para a nossa vida. Então nós precisamos abrir o nosso coração e deixar Jesus entrar e limpar e tirar aquilo que atrapalha. Eu tenho orado hoje, Senhor, tudo aquilo que atrapalha de eu ter mais comunhão contigo, tira, vai afastando. Eu tenho orado, tenho pedido, Senhor, não deixa que eu me afaste da tua presença. Acrescenta a minha fé dia após dia, hora após hora, semana após semana. Me sustenta diante da tua presença. Isaías 43, 25 diz assim, eu já li esse versículo, eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. O Senhor dizendo, eu mesmo, você está entendendo? É Jesus trabalhando por mim e por você. E aí Ele continua dizendo, por amor de mim, Ele diz isso, para mim e para você, dos teus pecados não me lembro mais. Ele está abrindo a porta, purificando a nossa vida, nos colocando em condições de chegar diante dEle nesta noite. Aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. E é interessante que quando Jesus chega, eu estava observando isso e lendo alguns versículos. Quando Jesus chega na vida de um ser humano, é aí que ele entende a real condição que ele está. Irmãos, quando Jesus chega na nossa vida, verdadeiramente nós nos conhecemos. Nós sabemos quem somos. Sabe por quê? Porque Jesus é luz. Então quando Ele chega, Ele clareia tudo. Não tem como, por isso que a palavra diz que a luz tem que ser colocada em cima da mesa e não embaixo. Ela tem que ser colocada alta para que ela clareie. E quando Jesus chega na nossa vida, Ele clareia, Ele mostra tudo o que nós somos. E aí Ele começa a trabalhar na minha vida e na tua vida. E Ele nos transforma, querido. Ele nos transforma em filhos dEle.
Você está entendendo como é maravilhoso? Ele vem, Ele bate na porta, Ele quer entrar, Ele cuida de nós, Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos ajuda, e Ele nos transforma nos seus filhos. Nós precisamos nesta noite abrir o nosso coração e receber o Senhor, sem nenhuma resistência, sem nada que impeça. Olha só, João 1,12 diz: mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a voz, ele diz assim: ó, todos quantos o receberam. Nós precisamos receber Jesus, irmão. Deixa Ele entrar na tua vida hoje. Não te preocupa com o dia de amanhã. Eu vou dizer para você agora, enquanto eu falo aqui, você está pensando em algo que precisa realizar nessa semana. O Espírito Santo me mostra isso. Você está pensando em algo que você precisa fazer. Mas o que Ele quer com você é hoje, é agora, irmãos. Não é a semana que vem. É agora. A Bíblia diz: se hoje você abrir, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Não está dizendo: semana que vem eu vou preparar algo para você. Não, hoje. É hoje. Ele deu-nos o poder de ser feitos filhos. E ainda diz mais para nós, Romanos 8,1, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqui aniquilou tudo, irmão. Se você ainda tinha dúvidas, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Então hoje tem que abrir a porta, não tem outra forma. Hoje nós temos que deixar Jesus entrar. Se nós fôssemos observar, irmão, tudo que nós já temos vivido, nós entendemos de uma forma plena que é só Jesus que pode nos manter de pé, irmão. É só Jesus que pode cuidar da tua família, do teu lar, do teu trabalho. É só Jesus, não tem outra forma. Não tem outra forma de nós continuarmos vivos nesta terra. Nós precisamos de Jesus. Ele quer entrar na nossa casa, Ele quer cear comigo, Ele quer cear com você. E nós temos a oportunidade nesta noite de desfrutar e compartilhar em você de tudo que Ele já tem preparado para nós. Este culto nessa noite, este culto Deus escolheu para entrar na tua vida. Esse culto não, irmão, mas eu já sou cristão. Não é isso que eu estou falando, irmão. Eu estou falando que essa noite Deus escolheu para te trazer um renovo, para te trazer refrigério, para te fazer algo novo e fazer o teu coração transbordar na presença dEle, porque Ele é poder. É isso que Deus quer para mim e para você, irmão. É deixar Jesus entrar, porque quando Ele chega a situação muda, a história muda. Quantas situações nós vemos na Bíblia onde Jesus chegou que tudo mudou, tudo foi diferente. E por que nós não vamos seguir estes exemplos? Por que nós não vamos seguir esses conselhos? Aleluia. Tem algo que eu presto bastante atenção, e eu gosto de enfatizar bastante. As decisões, irmãos, escute isso. As decisões sociais, decisões profissionais, decisões emotivas, afetivas, familiares na igreja, todas essas nós decidimos, nós tomamos a direção, a decisão de uma forma conjunta. Mas a decisão espiritual é individual. As decisões espirituais, decidir hoje ter mais uma experiência com Jesus, depende só de você. Não dá para decidir em conjunto. Por isso que Jesus diz em Apocalipse: ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Ele não diz aos que vencerem. Claro que vai ter uma infinidade de salvos, mas sabe por que ele age dessa forma, irmão? Dizendo para mim e para você: eu me importo com você, a promessa é para você. Ao que vencer,
Por isso, irmão, que a decisão espiritual nessa noite, a decisão de eu buscar a Ele é minha. A decisão de eu buscar o batismo com o Espírito Santo é minha, não depende de ninguém. A decisão de eu buscar uma cura, um milagre, um prodígio que eu preciso nessa noite é minha. Ninguém pode interferir, irmão. A decisão está nas tuas mãos nesta noite, de você receber algo do céu, de você receber aquilo que você precisa. A decisão de eu ser usado por Deus é minha. A decisão de fazer a obra dele é minha. A decisão de eu ter compromisso, de ter comunhão com ele é minha. Aleluia, ninguém pode interferir. Com todo respeito a quem está com você nesta noite aqui, neste ambiente teu familiar, seja quem for, é você que tem o contato direto com Deus, é você que pode fazer isso. Por isso que Jesus está à porta batendo, Ele está no teu coração. Irmão, escute o que eu vou dizer para você: não deixe o teu coração fechado para que Jesus precise bater, mas mantenha o teu coração aberto, para que Ele tenha livre acesso, para que não haja necessidade de você ficar pedindo e você ficar pensando. Deixa Ele usar este tabernáculo que você é. Deixa Ele usar a tua vida, irmão, sem reserva, irmão. Vamos nos colocar de pé, nós precisamos orar, o tempo passou muito rápido. Eu quero nessa noite orar com você, irmão, porque Jesus é que faz a diferença, e Ele está batendo na porta, mas Ele também está chamando por você. Ele está batendo, mas Ele está chamando. Irmão, quando Jesus chega, muda. Ele trouxe alegria lá no casamento, nas bodas de Caná da Galileia. Ele traz alegria. Ele é um Deus completo, Ele é um Deus que atende a necessidade do ser humano. Ele trouxe cura à sogra de Pedro. Ele trouxe vida à filha de Jairo. Ele trouxe vida eterna através de Jesus Cristo. Aleluia. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero abrir oportunidade para você, como eu preguei desde o começo aqui, irmãos. Eu não me importo se você tem 10 anos, 20, 30 anos de cristão. O que eu me preocupo é com o hoje. Porque hoje Jesus está à porta. Ele disse: se você ouvir a voz dele, Ele vai entrar. E hoje Ele veio para atender, irmão. Nós estamos encerrando um ano. E o que Deus colocou no meu coração é para que a gente não encerre esse ano sem alcançar a bênção que nós íamos pedindo há muito tempo. Talvez a gente esteja orando há 1 ano, 2 anos, 10 anos. Mas Deus pode fazer isso hoje. Ah, irmão, pode, irmão. Deus tem poder. Ele tem poder para mudar a nossa história, para mudar aquilo que nós sentimos. E nós vamos cantar aqui junto com as meninas. Enquanto nós cantarmos, eu vou deixar livre, se você quiser vir receber uma oração. Mas não te esqueça, é hoje que o Senhor Jesus está batendo a porta. Não tem impedimento, não tem nada que possa impedir o agir de Deus. Não tem nada, a não ser a nossa vontade. Nem Satanás, nem inferno, nem potestade, ninguém pode impedir a tua bênção hoje. Seja ela de saúde física, de renovo espiritual, de uma bênção no trabalho, no lar, na família, não importa, irmão. Deus tem poder. A Bíblia diz que Ele tem todo o poder. É isso que o Senhor diz para mim e para você nessa noite. Aleluia.